Abra sua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 2, 6 e 7. Dá um pouquinho de água também. Colossenses. Vou botar aí também, aqui, ó. Colossenses 2, de 6 a 7. Aí Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Está entre Filipenses e Tessalonicenses. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Acharam? Estou lendo aqui na NVI. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmado na fé, como for ensinado, transbordando de gratidão. Senhor, eis aqui a tua palavra. O Espírito Santo de Deus me usa conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para que essa noite seja uma noite especial na tua presença e que possamos aprender de ti, que é manso, suave e humilde. Amém? Hoje a gente vai falar sobre libertação, sobre ser livre. E a cada dia que passa, mais eu entendo, porque foi dito para mim, para a pastora, que nosso ministério seria um ministério de libertação. Eu já falei isso aqui, eu não me via colocando a mão na cabeça de ninguém e a pessoa caindo endemoniada, eu não me via assim. Eu ficava preocupado porque o chamado tem que testificar, não é? Mas depois eu vim entender porque a libertação é na mente, a libertação, sabe? A gente muitas das vezes somos escravos de muitas coisas. Hoje a geração jovem, não só jovem, toda a geração está sendo escrava da internet, escrava de um aparelho de celular, né? Escrava são vícios, né? São escravidões, são amarras. Tudo aquilo que nos aprisiona torna-se nosso Senhor, você sabia? Tudo aquilo que tem um poder sobre a gente. Por exemplo, a gente tem um aparelho de televisão em casa, você tem um controle remoto na sua mão. Você pode decidir o que você quer ouvir ou não. Que a nossa vida precisa ser assim como um controle. Você decide se vai, não quero ver isso, tchau, desligue. Mas muitas das vezes teve um período que eu estava preocupado com os jovens da igreja. E eu vi uma leva de coisas estranhas acontecendo. E logo quando surgiu a Netflix aqui no Brasil, estourou todo mundo, Netflix. Eu comecei a ver quais eram essas séries que a Netflix tinha colocado. Eu fui lá dar uma olhada, eu gosto de ver. E eu me deparei com uma série chamada Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Eu falei, poxa, massa, lembrei do meu tempo de adolescência, né? Eu fui lá na TV Globinho, passava, cara, eu falei, rapaz, vou assistir. Rapaz, quando eu abro aquelas primeiras cenas, é pesado. Né? Aquilo é pesado, é um culto a demônios. O que a gente faz aqui na igreja, eles fazem lá o contrário. A gente tem aqui Deus como nosso Senhor, lá eles têm o diabo como o Senhor deles, eles têm a igreja do diabo, eles têm tudo. Invocação de demônios, aí é um negócio terrível. E a Sabrina invoca meus demônios que entrem na sua casa, é um negócio terrível. Ali não tem assim, é algo coberto, não. É algo claro. É tão pesado que eu comecei a assistir e aquilo vai envolvendo, aquela trama vai te envolvendo. Só que a gente que é crente, a gente começa a ver coisas, rapaz, esse negócio está muito pesado. Mas os jovens estão assistindo. Eu comecei a assistir, aí eu fui assistindo, rapaz, fui assistindo, e aí comecei a ver dentro de casa, começando também umas coisas a ficar estranhas. Eu falei, sabe de uma coisa? Raquel começou a ter sonhos, não foi, né? Sonhos esquisitos, acordava na madrugada e... Aí eu lembrei de uma frase que fala assim:
de uma música do Mano Brown, do Racionais MCs. Ele fala: olha, você não dizia que era isso e aquilo? Agora seu filho fala gíria, né? Esqueci. Fala gíria e anda imitando. Tipo, agora seu filho me imita. Eu entrei pelo seu rádio, tomei e você nem viu. Ele está dizendo para alguém da alta sociedade que ficava criticando o estilo de vida dele, a forma dele viver, né? E nós sabemos que o Racionais MCs, eles falam sobre gangues, né? Eles falam sobre aquela vida cotidiana ali do tráfico, mostrando a realidade da comunidade, sabe? O cara é um letrista sensacional. Mas ele fala algo interessante para alguém, não é você que dizia, agora o seu filho quer ser preto. Ele dança e fala gíria, algo tipo assim. E eu entrei pelo seu rádio, tomei e você nem viu. O inimigo tem entrado em nossos lares, tem tomado as nossas crianças, a nossa mente, e nós não estamos percebendo. E quando eu lembrei disso, eu falei: chega. E engraçado que as séries da Netflix, todas as séries têm uma apologia, tem incentivando o homossexualismo, incentivando as drogas, incentivando ao crime. Sempre tem dentro de um filme ali ou outro coisas que você adulto não percebe, mas o público para quem foi feito, a mensagem vai chegar. Então estamos abrindo portas dentro das nossas casas, estamos abrindo portas dentro da nossa vida. A gente falou sobre isso aqui, não foi no estudo passado, em que recebemos coisas de pessoas sem apresentar ao Senhor e estamos surpreendidos por situações que nós não esperávamos. Então o texto que acabamos de ler fala: portanto, assim como vocês receberam quem? Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificado nele, firmados na fé, como for ensinado, transbordando de gratidão. Ficamos no Senhor como fomos ensinados. Mas aí entra outra questão: como você foi ensinado? Como você foi ensinado? Como te apresentaram Jesus? Você sabia que às vezes, a maioria das vezes em que eu vou pregar para jovens, eu desconstruo o Jesus que eles conhecem? Muitas das vezes só desconstruindo. Aí talvez você diga: mas pastor, desconstruindo Jesus? Sim. Sabe por quê? Talvez para você, estou falando você que eu estou na internet, eu estou falando aqui, mas de uma forma geral, talvez para alguém Jesus é aquele namorado possesso, ciumento, que se você não fizer o que ele quer, você será punido. Você sabia que tem pessoas que pensam assim? Se eu não for para a igreja, eu estou ferrado com Cristo. Se eu não fizer tal coisa, ele faz tudo pelo medo. Lá no passado, quando o ministério era de Deus, as pessoas faziam por medo de Deus, porque quando eles pecavam, Deus abria a terra e eles desciam, eram fulminados. Se o sacerdote entrasse, sabe, ali no templo, no Santo do Santo, em pecado, lá mesmo ele morria. Então com Deus, na época de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Então o povo tinha medo de Deus, poucos tinham respeito. Então
Quando chegamos no ministério de Jesus, Jesus agora diz: olha pessoal, eu vim apresentar a vocês o Pai. O que eu faço porque o Pai mandou eu fazer. Jesus veio desconstruir aquilo que as pessoas achavam de Deus. Porque Deus é amor. Como Deus é amor e Ele mata. Como eu já vi pessoas que leem a Bíblia e dizem: como Deus pode ser amor se Ele é cruel? Como uma moça disse: esse seu Deus, Ele é ruim. Porque Ele permite que as mulheres passem por isso. Porque ela não foi apresentada o Deus que Jesus veio apresentar. O meu Pai é amor. E como eu dei esse exemplo, talvez Jesus seja o seu anador, que você procura quando sente dor, quando está difícil. E muitas das vezes as pessoas têm culpado Jesus pelos seus fracassos, pelas suas dores, pelas suas decepções. Porque talvez, como eu disse, talvez as pessoas achem que Jesus é cruel. Talvez não fale com sua boca, mas com seu comportamento. Tem uma frase que eu fiz uma mensagem baseada, inspirada em uma frase de uma das pérolas de Douglas, essa pessoa que está aí do seu lado. E quem te chama aí para a igreja, aí é uma relutância: eu não quero ir para a igreja. E aí um belo dia daí pergunta para ele: Dodô, mas você não ama a Deus? Eu amo a Deus, eu só não gosto da casa dele. Eu amo a Deus, só não gosto de ir para a casa dele. Aí eu fiz uma mensagem: como você ama a Deus, mas não gosta da sua casa? Você ama seus pais, Nádia? Quando você vai para a casa deles lá, você muda as regras da casa dele? É as regras deles, né? Mas nem por isso você deixa de amar, e nem por isso você não vai na casa deles. Talvez você não fique lá todos os dias, mas uma hora você vai lá. E você senta, e você toma café, e você conversa. E ele se comanda. E aí vai ser outra mensagem. Então ele disse: eu amo Deus. Então muitas pessoas estão nessa condição, que ama a Deus, mas não gosta de vir à casa dele, não gosta de vir à igreja, porque é algo que precisa ser desconstruído. Por que que você vem? E as pessoas têm culpado a Deus por todas as coisas. Mas eu tenho um exemplo muito legal que eu gosto de passar. Eu sou muito repetidor, sabe? Porque comigo eu aprendi com Jesus. Eu aprendi com os evangelhos. Você sabia que a pregação ela é repetitiva? Você sabia que não existe mais revelação? Tudo que tinha para ser revelado já foi revelado. Está aqui. Qual era a mensagem de João? A gente falou isso aqui de manhã. Qual era a mensagem de João, o Batista? Arrependei-vos. E depois que João batizou a Jesus, que Jesus entra em cena e Jesus agora começa a pregar, qual era a mensagem de Jesus? Qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. E Jesus também sai de cena. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. E agora, qual é o ministério agora? Do Espírito Santo. E qual é a mensagem? Arrependei-vos. Porque Jesus disse que o Espírito Santo não traria nada de novo, além do que ele já havia dito. Porque o papel do Espírito Santo
é nos fazer lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Arrependei-vos, a mensagem é a mesma. Então eu prego a mesma mensagem sempre. E eu gosto de falar as mesmas frases sempre, 10 vezes se for necessário. Refaça os planos, esqueça o que houve, toca a vida em frente. Refaça os planos, mesmo sabendo que é difícil, mas eu gosto de falar, é bonito, eu gosto. Refaça os planos. Quem está ouvindo talvez é difícil, fazer é difícil, mas para quem fala é massa. Refaça os planos, esquece o que houve, toca a vida em frente. E tem outra frase, uma historinha que eu gosto de contar, que não é minha, fazer que nem Lázaro Ramos. É bonito, né? No filme Meu Paió. Aí o cara é que belo, mas não é meu não. E esse texto eu vi na internet alguém falando, dando uma ilustração de que, imagine, que Deus, que Jesus é o oceano. E que eu e você é peixe. Somos peixes. A Bíblia nos chama de peixes. Nos simboliza, né? Qual é o símbolo do cristianismo? É um peixe. Peixinho, quando você vê um peixinho em um carro, aquela pessoa é crente ou é parente de crente. Você vê aquele peixinho, é um peixinho preto assim, ó. Ali é o símbolo do cristianismo. E você é um peixe. Jesus fala para Pedro: farei de vocês pescadores de homens. Olha, você é um peixe de Deus, Jesus é o oceano. E agora eu lhe pergunto: o peixe pode viver fora da água? Pode? Eu não conheço ainda nenhum peixe que possa viver. Tem peixe que consegue ficar um período fora da água, né? Mas ele tem que voltar para a água. E se o peixe decidir viver fora da água e morrer, a culpa é da água? Se alguém for lá e remover o peixe da água, tirar, colocar em um aquário, a culpa é do mar? É da água? Então entenda assim: Deus é o oceano, Jesus é o oceano, nós somos o peixe. E fora de Jesus não dá para viver. Então as pessoas se afastam da água, se afastam de Jesus, começam a perecer e agora culpam a Cristo. Tem pessoas que deixam o oceano para viver em um aquário e quer ter liberdade. Você é limitado pelas paredes do aquário, enquanto você tem um oceano para nadar. Mas você escolhe viver muitas das vezes em um saquinho. Às vezes você se permite que alguém vá lá e arranque você deste oceano, porque você é atraído por migalhas. Alguém está ali, um pescador que não é o pescador de Cristo, sabe? Está ali e você está em algum oceano, se permitindo ser atraído. Então Deus não é cruel. E aqui eu já desfaço você que acha que Cristo é esse amigo possesso, que se não fizer você é punido. Tire isso da sua cabeça. A Bíblia diz que nós pecamos, que nós sofremos por conta dos nossos pecados. O pecado nos afasta de Deus, e uma vez nos afastamos de Deus, a nossa alma sente. De que forma te apresentaram a Cristo? Que para mim, durante muito tempo, Cristo era aquele que se eu me afastasse, eu morreria. Eu precisava estar perto de Cristo para não morrer. Cristo era a minha aferição de certo e errado. Mas nesse meu pensamento também tinha outro problema, porque eu tinha um problema com fazer algo por imposição. Então quando eu estava na igreja que alguém dizia que eu tinha que fazer algo porque Cristo morreu por mim, eu ficava irado. Eu disse: eu não sou obrigado a fazer nada, eu não pedi para Cristo morrer por mim.
Eu não pedi para ele morrer por mim. Por que eu tenho que fazer? Não é assim não. Não é bem como vocês querem não. Porque eu não entendia esse amor. Eu não entendi o sacrifício da cruz. Eu não entendia a cruz. Eu não entendia. Eu para mim tinha que fazer. Isso era ruim para mim. Quer dizer que eu tenho que ir para a igreja porque Cristo morreu por mim. Não é que eu estava para decidir essa pauta aí. Tudo coisa da cabeça. O ser humano, só Cristo na vida. Mas depois que eu entendi o amor de Cristo, que eu entendi que Ele me ama, entendi o sacrifício porque Ele fez aquilo e me apaixonei por Jesus. É quando você se apaixona por Jesus que você passa a amar a Jesus, meu amigo. Tudo é gratificante, tudo é bom. Mesmo em dias difíceis, quando você ama alguém, mesmo que está complicado, você manda essa pessoa embora? Não, você fica pertinho. Tá difícil, vamos vencer juntos. Por que os pais não mandam os filhos embora? Pode até no momento de raiva dizer, vai embora, mas não é isso que ele quer. Porque ama. E quem ama, espera. Quem ama, sofre. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Então como podemos amar a Jesus se não gostamos das suas coisas? Como podemos dizer que amamos a Jesus se queremos estar distante dele? Precisamos ser livres como Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não queira viver em um aquário, não queira viver dentro de algo pequeno. Você tem um oceano, porque Cristo te libertou. Aleluias. Você é livre. Você tem um oceano para navegar. Há liberdade dentro de você, há vida dentro de você. E no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8 a 10. Tenha cuidado, Colossenses 2, de 8 a 10. Tenha cuidado para que ninguém os escravize as filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, vocês recebem a plenitude. Através de Cristo recebemos a plenitude. Cristo já nos libertou. Você é livre. Jesus te libertou. Ele libertou a sua mente. Não permita ser enganados, irmãos. Não se permita ser enganado. Você tem um cabeça que é Cristo, você tem a palavra de Deus. Não permita ser escravizado pelo homem, pela religião. Pela religião, a religião mata. Não permita-se ser escravizado. Jesus já nos libertou de toda a escravidão. Você tem a palavra de Deus. Se você se permitir, como o texto está dizendo aqui, não permita ser escravo de filosofias vãs. Quantas pessoas sendo escravas aí? Você conhece algo chamado sofisma? Conhece? Muita gente caindo nessa conversa aí de sofisma. Aqui até culto aos anjos se faziam, e deixando aquele que nos libertou para a vida eterna. Que possamos ser livres, porque Cristo já nos libertou. Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Olha só que coisa mais linda. Vou repetir, quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida
que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele removeu, pregando-a na cruz. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus nos libertou e pagou a conta, cancelou a dívida. Portanto, não seja mais escravo do medo. Você é filho de Deus. E eu falei isso aqui pela manhã, baseado nesse texto. Nós éramos escravos, existia uma dívida e Jesus pagou. E o texto no final diz assim, e removeu e pregou-a na cruz. Aqui eu entendo que toda vez que lembrarmos da cruz, que olharmos para a cruz, é o recibo. Como você sabe que alguém lhe pagou? Entendido. Como você sabe que alguém lhe pagou? Quando recebe o recibo. Você recebe um pix, você manda o recibo para mim? Muitas vezes o cara fez o pagamento e o banco não aprovou. Mas com o recibo você sabe, se fez pelo lugar certo. Eu prefiro o outro, pai, é mais cheio. Entendeu? Então o recibo que Jesus pagou é apresentado lá na cruz. Está pago. Se alegre toda vez que alguém tentar te escravizar, você diga: não, Jesus já pagou. Glorifica o Senhor, Jesus já pagou. A cruz, ela nos faz lembrar, o recibo está aí, eu paguei. A escrita, o texto está falando aqui, estavam mortos em pecados, na incircuncisão. Por que na incircuncisão? Porque a promessa era para os que eram circuncidados, mas pelo batismo somos circuncidados com Cristo. Pelo batismo fomos para a cruz, pelo batismo morremos por Cristo, pelo batismo ressuscitamos como Cristo. E o texto nos diz que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que era contrária a nós. Ele removeu, pregando-a na cruz. Está pago. Não há mais condenação. E essa canção fala sobre isso. Somente pelo sangue Cristo nos libertou. Colossenses 2, 18, 23. Acharam aí? Colossenses 2, 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o quê? O prêmio. Que prêmio é esse? A salvação. Olha o alerta. Não permita que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade. Está vendo que tem a falsa humildade? E na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Essa pessoa não está em Cristo, ela não está unida em Cristo. Precisamos identificar para não sermos escravos, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos, juntas, efetua o crescimento dado por quem? Por Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Tudo procede de Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie.
não provei, não toque. Aí tá uma interrogação, né? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Eu vou repetir isso aqui para você. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que é que o texto está dizendo, irmãos? Tem pessoas aí que estão dentro de muitas igrejas aí, sendo escravo do homem, escravo dos seus líderes, porque não examina as escrituras com um monte de bobagem. Mas o sinal que nós vemos é que essas pessoas não mudam, porque os impulsos da carne, isso que é o perigo. Em Cristo há transformação. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Se Cristo nos libertou, tem que haver mudança, tem que haver uma transformação. Como é que alguém pode dizer que Cristo libertou se continua do mesmo jeito? Continua com as mesmas práticas, não se esforça, não muda. Estamos enfrentando o momento da igreja inclusiva. A igreja nunca será inclusiva. Venha como está, mas não fique como está. Deus não aceita ninguém como nós somos. Ele não nos aceita como nós somos. Pode vir, mas é necessário mudança. E quem fará essa mudança é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, não. A única coisa que me compete é pregar o Evangelho, e o Espírito Santo de Deus é quem fará a mudança. Então tem pessoas aí ouvindo muita coisa, mas não ouvem a palavra de Deus, não se liberta. O nosso ministério aqui é um ministério de libertação da mente. Você será liberto, você não ficará aqui simplesmente porque eu quero apoiar o pastor Davi, porque eu quero apoiar a pastora Daiane, porque eu gostei. Não, é que você seja liberto. Que pelo menos no dia, né, temos aí com nossos irmãos aqui, que estamos acompanhando a família de vocês aí, mas que, sabe, se vocês decidirem ficarem com a gente, se não decidirem, mas se, quando vocês saírem daqui, vocês, sabe, tenham na mente, alguma coisa ficou, não, o pastor lá pregava a palavra de Deus, que vocês tirem algo de positivo daqui. Porque assim é o Evangelho. Chega de enrolação, chega de pessoas que ficam usando o púlpito para estar enganando as pessoas, chega de pessoas que ficam usando da palavra de Deus para estar manipulando as pessoas, usando da palavra de Deus para colocar um jugo pesado. Cristo já nos libertou, não foi pastor, não foi líder que foi para a cruz, quem foi para a cruz foi Jesus Cristo. E Ele já pagou. É necessário falar essas coisas no púlpito. É necessário falar. Talvez eu serei odiado. Talvez colegas pastores possam estar ouvindo essa mensagem e problema dele. Mas Cristo nos chamou para pregar a palavra de Deus, o Evangelho que liberta. As pessoas precisam entender que quem liberta é Cristo. Isso também é uma escravidão. A religiosidade, quem matou Jesus foi a religiosidade, foram os religiosos que mataram a Jesus. De manhã eu falei aqui, alguém questionou a Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus respondeu assim: olha, eu vou responder com outra pergunta. Vem cá, o batismo de João era do céu ou era do homem? E eles ficaram, rapaz, espere agora, o bicho pegou. Se a gente falar que era do céu, ele vai dizer por quê? Porque não creram, né? Se a gente responder que não era, porque vocês aceitaram? E eles falam assim: e não pode falar não, porque tem uma multidão aí que pode nos apedrejar.
E eles têm João como profeta. Então eles responderam: nós não sabemos. Aí Jesus disse: tão pouco eu vou dizer a vocês por que eu faço essas coisas, se é ou não. E eu até falei, brinquei aqui. Você sabia quando o repórter, quando alguém repórter vai entrevistar alguém experiente, sabe, esses caras malandros aí, principalmente na política, aí o cara pergunta: vem cá, e em relação ao salário mínimo, o que é que o senhor tem a dizer? Aí o cara: o salário mínimo ele é muito importante, né, para a sociedade, mas a nossa bancada lá no Congresso, ela assim não sabe, o país é um dos maiores países do mundo. A gente tem uma Amazônia, sabe, grande, sabe? Os projetos lá no Nordeste, o cara responde algo que tem nada a ver, mas ele fala e não fala sobre o que o repórter perguntou. E muitas das vezes é assim. Sabia que às vezes tem pessoas que perguntam algo a você só para descobrir sua vida? Então ele pergunta e eu respondo o que eu quero. Não sou obrigado a responder o que ele quer. Então isso acontece. E tem quem conhece aqui Henri Cristo? Henri Cristo, né? É Henri Cristo? Tem um pastor que fala sobre isso, que estava no mesmo avião que ele. E o pastor ficou curioso: rapaz, esse cara disse que é Jesus. E vou perguntar. Aí o pastor ficou, né? Olhou, criou coragem e falou: cá, vem cá. Prove para mim que você é Jesus. Aí disse que Henry olhou para ele e falou assim: prove que eu não sou. A resposta inteligente dele: prove que você é Jesus. Prove que eu não sou. Ou seja, o pastor perguntou algo, ele respondeu outra coisa. Fez igual a Jesus. Por que você faz essas coisas, Jesus? Eu fiz outra pergunta: vocês acham que João batizava em nome do Pai mesmo? Que possamos nos libertar de todo vício, que possamos ser libertos da mente, que possamos ter a consciência que Cristo já nos libertou, e tudo que era contrário a nós foi pago, cancelado. Cristo nos libertou de toda acusação. Portanto, não fique triste, não fique cabisbaixo, levanta a cabeça, porque Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Aquilo que nos condenava já não nos condena mais. Portanto, Jesus disse: filho, não peque, não pequeis, porque o pecado nos afasta de Cristo. Mas se pecar, você tem um advogado. Arrepende e deixa e alcance misericórdia. Esse é o Jesus do amor, aquele que perdoa pecado. Jesus é aquele que também é amor, mas também é justiça. Jesus é amor, mas também é justiça. O engraçado é que as pessoas não leem Lamentações 3. Você já leu Lamentações 3? É pesado, né? Jeremias disse que Deus pegou e espreitou ele como se fosse um urso na estrada, e pegou ele e quebrou todos os seus ossos, quebrou, moeu como um leão. E as pessoas cantavam canções sobre ele. Aí ele fala que Deus quebrou todos os seus ossos, mas ele restaurou. E é nesse texto lá na frente que você vai ver: porque a alegria, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Jó conheceu o amor de Deus, mas as pessoas só querem saber do amor. Mas Deus é amor, mas também é justiça. Mas a justiça dele é para quem brinca com ele, não é para quem não o conhece. É para quem o conhece e pratica as coisas erradas. Deus não vai punir ninguém que não o conhece. Deus não pune ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus é amor.
Coloque isso na sua cabeça. Deus é amor. Jesus nos ama. Ele nos ama tanto que Ele enviou a Jesus, seu único filho, por amor de nós. E Jesus nos ama tanto que Ele disse: sim, Pai, eu vou. E morreu. E pagou a conta. E hoje temos livres acesso ao Santo do Santo. Livre acesso. Podemos estar com o que for, mas Cristo nos deu livre acesso ao Pai. Hoje você não precisa de um pastor, você não precisa de um sumo sacerdote, você não precisa de uma carona, você só precisa acessar. Somos filhos selados, comprados. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você é precioso. E eu estava brincando hoje aqui com o Jefferson, falando com o Cleito, né? Que Cleito vai fazer aniversário amanhã. Cadê Cleito? Veio de manhã? Não veio. Fazer aniversário amanhã. E amanhã é feriado. Eu falei: eu também sou especial, sabia, Cleito? Eu sou tão especial que eu nasci e o Brasil tem que parar porque eu nasci. Brincando que eu nasci no feriado da proclamação da República. É feriado do Brasil, eu tiro onda. Falei: meu aniversário é feriado, tem que parar. Aí eu falei com o Cleiton: e você nasceu num dia, é o que Tiradentes? Trabalhador, Tiradentes, misericórdia, corta isso aí. Dia do trabalhador, feriado. Tá vendo, Cleiton, como você é precioso? Cristo nos ama. Cristo nos libertou. Vamos ficar de pé. E aqui a gente encerra essa mensagem de hoje com a consciência. Não sei que hora é essa. Não, tá. Amém? Aumente um pouquinho ali, por favor. Vamos orar para que Deus possa. Pode encerrar a live aí, por favor. Deus abençoe. Não confunda a liberdade com libertinagem. A liberdade de Cristo nos leva à plenitude do Espírito. Que possamos ser libertos por Jesus.